Meu caro aluno, minha querida aluna, é importante você entender que não existem só PA e PG em toda a matemática. Na matemática, nós temos diversas sequências diferentes. Muitas delas cobradas em prova, sim. E isso não é uma má notícia, muito pelo contrário. Você vai aprender a lidar com sequências através do estudo de PA e PG, principalmente no trato das suas notações. E para todas as outras, você vai ter dois tipos de exercícios. Eu vou para a leitura e logo em seguida eu digo quais são esses dois tipos de exercícios, tá? Progressão harmônica é uma progressão finita ou infinita de números diferentes de zero, cujos inversos formam uma progressão aritmética, uma PA. Observe o exemplo. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e etc. É uma progressão harmônica porque 1, 2, 3, 4 e assim por diante é uma PA. Na progressão harmônica, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 6 e etc., o 21º termo equivale a... Você já percebeu? Para todas as outras sequências que não são tão conhecidas da gente, você vai ter um estudo de dois tipos. Você vai estudar uma sequência onde o enunciado já diz para você como é que se dá a formação. Ele explica, não necessariamente de uma linguagem matemática, com uma fórmula, com um termo geral, mas ele diz para você como chegar a cada valor daquela nova sequência. Um outro tipo de sequência, que a gente vai estudar um outro tipo de questão que trabalha com sequências diferentes, é aquela que ele não te conta nada, mas, como é sequência, ele espera que você, dadas as características dos valores já enunciados, você consiga perceber qual foi a lei de formação e dizer o próximo termo. Show? Bom, de antemão, eu já deixo para você aqui embaixo, nos nossos arquivos extras, um compêndio do que você vai estudar de PA e PG. Além disso, eu coloco várias outras sequências para você treinar, para você testar esses seus conhecimentos. A prova da UERJ, ela tem uma característica que eu gosto muito. Em muitas questões, ele tende a te oferecer um exemplo de tudo aquilo que ele te contou, para você ver como é que ele lida com aquela questão. E logo depois que ele te deu o exemplo e fez uma questão extra para você praticamente, ele fala, agora é contigo, agora tá valendo. Essa é a história. A UERJ tem muitas questões assim. Esse é o caso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, através do exemplo dado, tentar entender como que a gente chega à progressão harmônica a partir da PA. Há uma correspondência entre os seus termos. Então, se o primeiro termo da PA é 1, dito pelo enunciado, o termo correspondente da progressão harmônica vai ser o inverso de 1. Devemos comentar que o inverso de um número, todo número pode ser escrito, todo número racional pode ser escrito através de uma razão, através de uma fração. Então, se eu tenho um número racional da forma A sobre B, o inverso dele é B sobre A. Uma notação muito comum, muito usual, não vamos usar aqui não. Para indicar o inverso de um número, é aquele número elevado a menos 1. É um indicativo de que você vai trocar numerador de posição com o denominador, e vice-versa. Sendo assim, se o primeiro termo é 1, o inverso é 1 sobre 1. Se o segundo termo é 2, 2 sobre 1 é a mesma coisa, o inverso é 1 sobre 2. Se o terceiro termo é 3, o inverso é 1 sobre 3. Se o quarto termo é 4, o inverso é 1 sobre 4. E aí eu fico esperando que você diga para mim. Se o próximo termo é 5, o inverso é 1 sobre 5. Se o próximo termo é 6, o inverso é 1 sobre 6. Você deve ter sacado que criar a progressão harmônica a partir da PA é mega tranquilo. Tá valendo? Vamos nessa? O que você tem que entender? Ele te deu a progressão harmônica. Se ele te deu a progressão harmônica,
citando o primeiro termo como meio, o segundo termo como um quarto, o terceiro termo como um sexto, você tem algumas alternativas de solução para esse problema, tá? Uma ideia é desenhar a PA correspondente para chegar a este 20º termo, que eu carinhosamente chamei de H21, 21º termo. Eu vou tentar desenhar a minha PA e tentar descobrir qual é o 21º termo dessa PA. Porque PA a gente sabe trabalhar. Se não sabe, eu dou uma moral para você aqui agora. A gente faz toda a recordação. Então vamos lá. Os 3 primeiros termos, por força do enunciado ter dito o que disse, tá aqui, ó. Se o primeiro termo da progressão harmônica é 1 sobre 2, esse termo é o inverso, é 2 sobre 1. 2 dividido por 1 vai dar 2. Não tem mistério. Se o segundo termo da progressão harmônica é 1 quarto, aqui é 4 sobre 1. 4 dividido por 1 vai dar 4. Se o terceiro termo é 1 sobre 6, o terceiro termo da PA é o inverso, é 6 sobre 1. 6 dividido por 1 vai dar 6. Pronto. A partir daí, para a gente descobrir o 21º termo da PA, ficou mais tranquilo porque eu passei a reconhecer quais são os 3 primeiros termos. Aí vamos bater um papo sobre PA, bem esperto, bem sagaz. Quando você conhece da PA o primeiro termo e a razão, você tem condições de conhecer qualquer outro termo, através do que a gente chama de termo geral. Essa expressão que fala que o AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes o valor da razão. Quero falar isso de novo. Se você conhece o primeiro termo e a razão, vou fazer com que isso fique mais claro. O primeiro termo eu sei que é igual a 2. Estou olhando para PA. Termo geral da PA. Mais N menos 1 vezes a razão é a diferença fixa entre qualquer par de termos consecutivos. Então, toda PA ela é caracterizada como uma sucessão de valores onde todos eles guardam entre si uma diferença fixa. Essa diferença é o que a gente chama de razão. Quanto é que dá 4 menos 2? 2, confere? Quanto é que dá 6 menos 4? 2 também. Então agora eu sei que a razão da minha PA é igual a 2. Repara que qualquer termo passa a depender única e exclusivamente da sua posição na sequência. Uma expressão que eu posso até melhorar, que vai ficar mais incrível ainda. 2 mais 2 vezes N menos 2. Esse 2 positivo eu posso cancelar com esse menos 2. E olha como é que fica a nossa sentença. AN é igual a 2 vezes N. Aí eu tenho uma notícia que eu acho que você vai gostar demais da conta. A gente não queria encontrar o 21º termo? Repara que o primeiro é 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 1. O segundo é 4. O segundo é 4, é a mesma coisa que 2 vezes 2. O terceiro é 6, é a mesma coisa que 2 vezes 3. Você pode ou não pode dizer pra gente que o 21º termo é 2 vezes 21? 2 vezes 21 vai dar 42. Que foi exatamente a conta que a gente fez aqui. O A índice 21 é 2 vezes 21 igual a 42. Precisávamos, assim, da fórmula do termo geral? Talvez. Por uma questão de se sentir seguro, o camarada vai escrever a formulazinha na prova e vai seguir o passo a passo. Mas eu costumo dizer que você é melhor quando você é mais dedutivo. Você tem essa visão sagaz da coisa. Já poderíamos ter matado, inclusive, essa questão sem depender dessa história. Mas isso eu deixo para você fazer como reflexão também. Repara, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 6, você não percebeu mesmo que todos os denominadores são uma sucessão de valores pares? 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 21. 1 sobre 42. Esse 1 sobre 42 é um númerozinho que você vai ver desenhado na sua letra B. Foi boa a revisão do termo geral? Eu já disse para você que nós vamos ter aqui nos nossos documentos extras
né, um documento que fale sobre principais formas de PA e PG e algumas outras coisas. Se eu não disse, tenho dito agora. Se você não baixou, pode baixar esse material para você.